Bom, vamos para o último episódio da aula sobre conceitos de espécie. Nós vamos falar sobre taxonomia, filosofia e raças. Bom, na taxonomia, depois de tudo que a gente viu sobre o conceito de espécie, e aí, o que acontece? Como é que a gente faz? Na taxonomia, então, a gente tem duas tendências, dependendo do conceito de espécie utilizado. O conceito de espécie biológico ele foi muito popular, especialmente em meados do século XX. E no final do século XX, os conceitos filogenéticos mais verticais passaram a dominar o debate, a questionar o conceito biológico, suas dificuldades, e passaram a dominar o debate, especialmente junto com a aceitação da sistemática filogenética como a principal escola para a classificação dos organismos, tá certo? Isso daí gerou o que a gente pode chamar de duas tendências, uma que é de se agrupar táxons, especialmente no conceito biológico. Então a tendência do conceito biológico é você ter espécies amplamente distribuídas geograficamente, com muita variação, que a gente chama de espécies politípicas, com muitas variações. E essas variações geralmente consideradas como subespécies, como adaptações regionais daquele conjunto que seria uma espécie só. Já nos conceitos filogenéticos, você tem uma tendência a separar mais as espécies e considerar cada linhagem como uma espécie distinta. Então, muitas vezes, desse conjunto aí, essas subespécies do conceito biológico acabavam sendo consideradas muitas vezes como espécies distintas no conceito filogenético. Isso leva, no caso de agrupar, leva uma deflação taxonômica, uma redução no número de táxons, e no caso do splitter, leva uma inflação taxonômica. Claro que a gente não quer nem um exagero para um lado nem para o outro, A gente não quer que entidades que sejam realmente espécies fiquem escondidas como subespécies, por um lado. Por outro lado, a gente também não quer um exagero como cada população ser uma espécie, se isso não, de fato, for muito sólido, muito embasado com base em dados. Tá? A dificuldade que a gente tem em definir as espécies, identificar essas espécies, é a variação, tá certo? A variação, especialmente a variação espacial, especialmente a variação espacial e a variação temporal. Então, as espécies variam no espaço, como que a gente lida com essa variação? E elas variam no tempo também, como que a gente lida com essa variação? Na prática, quando essa variação geográfica, por exemplo, ela é gradual, então quando você tem, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo disso, a espécie humana, por exemplo, tem essa variação, você tem uma espécie só espalhada pelo ambiente, você pode ou não considerar populações como subespécies distintas, tá? Mas é uma coisa gradual, uma coisa onde há um fluxo gênico entre as diferentes populações, onde há uma certa coesão, onde tudo isso representa uma linhagem, pensando em termos de vários conceitos. Quando você tem duas ou mais formas espacialmente separadas, que se encontram ou até se sobrepõem, mas não é uma coisa gradual, ou seja, você tem uma área com uma diferença abrupta de duas formas, quer seja uma diferença genética muito marcante ou uma diferença morfológica muito marcante, até com sobreposição às vezes, aí você já tem um indício de talvez sejam coisas diferentes. Por quê? Se você tem indivíduos da mesma espécie, supostamente no mesmo lugar, você não deveria observar, a princípio, uma divergência morfológica ou genética muito grande. Tá? Se você está observando, é porque provavelmente existe algum tipo de isolamento acontecendo ali. Então, quando essas formas se sobrepõem espacialmente, a gente tem, pelo menos minimamente, a gente tende a considerar como espécies distintas, tá bom? À medida que nós somos amadurecendo, então acho que hoje em dia, depois de um grande debate, desde os anos 80, de 1980, em relação ao conceito de espécie, com dezenas e dezenas de conceitos disponíveis, eu acho que hoje existe um certo consenso, vamos dizer assim, de que a grande maioria das pessoas enxerga espécies como uma linhagem. Então, espécies são linhagens, são linhagens através do tempo, tá certo? Isso seria um conceito teórico de espécies, Na prática, como que a gente identifica essas linhagens? Pode ser por análises filogenéticas, pode ser por análises morfológicas comparativas, pode ser com análises genéticas, pode ser uma combinação disso, uma taxonomia integrativa que integra diferentes fontes de conhecimento. Tá? Então a gente tem critérios operacionais para identificar as espécies, tá certo? E aí vem uma outra questão, Espécies existem, tá certo? A gente pode lembrar lá do Darwin, que era um defensor do nominalismo. Na verdade, espécies não são uma categoria especial, diferente, são parte de um contínuo que vai de indivíduos, populações, espécies, gêneros, família, ordem, tudo isso é um contínuo de organização da diversidade biológica. Tá?
Já a síntese moderna prega que seria um realismo, que espécies, na verdade, são reais e são diferentes de outros grupos. O que a gente vê na natureza são agrupamentos fenéticos, tá? Conjuntos de indivíduos e populações que são mais aparentados, são mais parecidos entre si e são diferentes, minimamente diferentes de outros, tá certo? Os limites reprodutivos e filogenéticos entre eles nem sempre coincidem. Para a maioria das espécies, talvez seja a mesma coisa. Vamos pensar um exemplo de humanos, chimpanzés e gorilas, tá? Independente do conceito que você use, quer seja linhagem, evolutivo, filogenético, ecológico, morfológico, morfométrico, biológico, nós somos espécies distintas, tá bom? Em outros casos, você vai ver que existe uma certa discordância, né? Em alguns gêneros com algumas espécies muito próximas, algumas que divergiram muito recentemente, você pode ter diferentes interpretações dependendo do tipo de conceito, tá? E aí vem aquela questão, espécies são reais ou são fruto da nossa percepção, né, na nossa mente, né? Uma maneira de testar isso é comparar a taxonomia científica que os cientistas usam, adotam, né, desde Linneu, né, e a taxonomia popular, aquela taxonomia feita por exemplo, tribos, etnias que nunca tiveram contato com a civilização ocidental, a taxonomia que a gente usa, a biologia, simplesmente pessoas que vivem num lugar e que precisam de identificar as espécies que existem naquele lugar em função da sobrevivência deles mesmos. Tá? Isso foi feito na Nova Guiné com essa tribo de Kalam, esse grupo, e a conclusão é a seguinte: eles identificam 174 espécies de vertebrados na região onde eles moram, enquanto os cientistas identificam 170. Ou seja, praticamente a mesma coisa, você tem uma pequena diferença ali. Tá? Isso indica que espécies existem, independente da sua formação, da sua, né, de como sua mente foi treinada ao longo do tempo. Espécie é algo que diferentes realidades, diferentes backgrounds, né, diferentes origens e formações estão identificando mais ou menos a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, tá bom? E aí vem a pergunta, tá, então vamos dizer que espécies são reais, e táxons superiores são reais? Gêneros, famílias, ordens, classes? A síntese moderna, especialmente o Mayr, vai dizer, a síntese moderna não, né, o Mayr, né, o Simpson também é da síntese moderna, né? O Mayr diria que não, né? O Simpson já diria que sim, o Simpson também é um representante da síntese moderna. Que eles são tão reais quanto espécies, que eles são reais, mas num sentido diferente, tá certo? Biologicamente eles não são reais, porque biologicamente, em termos do conceito biológico de espécie, o único conjunto que tem esse fluxo gênico e essa coesão por fluxo gênico, isolado reprodutivamente de outros, é a espécie. Então, espécie, no contexto biológico, do conceito biológico de espécie, espécies são reais e diferentes de outros táxons, tá? Mas se a gente pensar filogeneticamente, por exemplo, tá? Você tem aqui nessa figura, aqui no eixo X seria discrepância morfológica, no eixo Y seria o tempo. E aqui seriam, cada linha dessa corresponderia a uma espécie. Então você vê que essas espécies desse gênero estão juntas aqui, as espécies desse gênero são outro ramo da árvore, essa família é um ramo da árvore diferente dessa família que é outro ramo. Ou seja, quando a gente está classificando filogeneticamente os organismos, se a classificação seguir a filogenia, na verdade, esses grupos são reais, porque eles são ramos da árvore da vida. Então eles também são reais no outro contexto. No contexto ecológico também, né, que é, na verdade, o argumento principal do Simpson, das zonas adaptativas. Enquanto espécies têm nichos ecológicos, gêneros, famílias, ordens, ocupam zonas adaptativas. Né? Pensa, por exemplo, nos carnívoros, né, ou nos felinos. Dentro dos carnívoros você tem os felinos. Os felinos ocupam uma zona adaptativa de predadores de topo de cadeia extremamente carnívoros. Tá? Eles estão dentro do grupo dos carnívoros, que existem exceções, mas a grande maioria deles são carnívoros, tá certo? E aí dentro deles, eles estão dentro do grupo do quê? Dos mamíferos. Os mamíferos ocupam uma zona adaptativa de mamíferos, que é diferente da das aves, por exemplo, tá certo? Então isso daí, ecologicamente, você pode considerar que eles seriam reais. Né? E evolutivamente também você pode considerar, porque nós estamos falando de ramos da árvore da vida. Então, se filogeneticamente eles são reais, evolutivamente também eles seriam reais, tá certo? Então essa questão é interessante. A gente tende, às vezes, a pensar que espécies são reais, mas o resto não é. Bom, talvez o resto também seja real, tá certo? Represente algo intrínseco da natureza, não algo que está só na nossa cabeça. E para fechar, vamos falar um pouco sobre raças, né, no contexto da evolução e da biologia, tá? Então, vamos ver um pouquinho das definições, a classificação, a questão de espécie e subespécie, e, né, fechar com a questão de raças e racismo, se faz sentido, né? Apesar de algumas pessoas dizerem que a ciência
comprova que existem raças humanas e que algumas são superiores a outras. Isso, na verdade, é uma falta de conhecimento total da ciência hoje em dia. Pode ser até baseado em ciências que foram usadas no passado, mas a ciência ela muda e a gente tem que usar a ciência de hoje, na sociedade de hoje, não a ciência de 200 anos atrás. Tá? Então, aqui, por exemplo, os biólogos alemães defendem o fim do termo raça para humanos. Tá certo? Então, isso mostra que, na verdade, a ciência ela vai contra essa ideia que algumas pessoas dizem, né, que a ciência justifica as raças. Na verdade, não é isso. Bom, vamos começar esse debate com essa história, né, do que aconteceu no zoológico do Bronx, em Nova York, um pouco mais de 100 anos atrás, 1906, onde eles tinham exibição de pessoas. Né? Na verdade, uma pessoa chamada Ota Benga, que era exibida todas as tardes durante o mês de setembro, tá certo? Junto com os outros animais. Isso é algo chocante, né? Nós estamos falando de Nova York, no século XX, nós não estamos falando de tanto tempo atrás assim, tá? Isso acontecia com outras etnias também, né? Aqui é um pôster de uma exibição em Hamburgo, na Alemanha, no finalzinho do século XIX, onde os lapões, né, essa etnia da Suécia, né, lá da terra do Linneu, né, também eram exibidos como curiosidades, né? Para muita gente, essas pessoas não eram consideradas seres humanos ou eram consideradas seres inferiores, especialmente aos brancos europeus. Né? Isso é uma coisa muito complicada, que gerou muito atrito ao longo dos séculos, tá certo? E aqui a gente tem vários exemplos de placas, né, deixando claro essa segregação, esse preconceito, essa divisão, né, muitas vezes na lei, né, as leis dos países, de vários países, elas tinham dispositivos que separavam as pessoas de acordo com a cor da pele, principalmente, tá? Vários exemplos com várias, né, os negros obviamente estão em quase todas, mas muitas vezes você tem também irlandeses, né, você tem mexicanos junto com cachorros negros, né, e um exemplo muito recente, né, que era lei, era o apartheid da África do Sul, que só acabou nos anos de 1990, certo? Então, nós estamos falando no século XX, final do século XX, e você tinha, né, até recentemente, leis que baseadas na cor da pele, na raça. Tá? Bom, então vamos lá. O que é raça primeiro? Né? O que a gente está chamando de raça? Raça tem mais de uma definição, assim como tudo, né? A primeira divisão que a gente vê no dicionário é que raça é uma divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários, né, cor da pele, formato da cabeça, tipo de cabelo. A gente olhar a quinta definição, uma definição da biologia. Tá? Então, aplicada na biologia, dentro das ciências biológicas, raça seria um conjunto de populações de uma espécie que ocupa uma região particular e que diferem em uma ou mais características das populações de outras regiões. Termo frequentemente usado no mesmo sentido de subespécie. Tá? Isso é uma coisa importante. Né? Então, o que a gente tem? Quando a gente tem dentro de uma espécie uma variação, populações ocupando regiões específicas, com características específicas, muitas vezes essas populações são consideradas subespécies de uma mesma espécie. Tá? Então são duas coisas muito diferentes que a gente tem aqui. Uma divisão arbitrária, aplicada a grupos humanos, que leva ao racismo, e uma condição biológica. Tá? Algumas pessoas argumentam que essa raça biológica deveria ser aplicada à espécie humana. Tá? Então, que essa divisão não seria arbitrária, seria justificada pela ciência. Tá? E o que eu quero mostrar aqui é que isso não é verdade. Bom, vamos pensar em outras espécies. Vamos pegar uma espécie aqui que varia bastante. A nossa espécie varia muito. Tá? Eu vou pegar uma espécie que também varia muito. Né? As borboletas do gênero Heliconius, né? Essa espécie Heliconius melpomene, que ocorre aqui na América do Sul e um pedacinho da América Central, que tem uma variação muito grande. Dá para vocês verem aqui que as cores das asas variam muito, muito, muito. E você tem, de fato, locais onde você tem um tipo de borboleta, locais vizinhos que você tem outro, e você tem uma divisão nítida entre essas variantes, entre essas raças ou subespécies. Então você tem um nome de subespécie para cada uma dessas populações. Tá? Então, Heliconius melpomene Burkeli, aqui no Brasil Central, Nana, aqui na Mata Atlântica e uma parte aqui do Nordeste, e assim por diante. Rosina, aqui na América Central, e assim por diante. Você tem nomes de subespécies para cada população dessa. Tá? Então, aqui você encontra essa, aqui você encontra essa. Existe uma. Então, você consegue pegar um indivíduo desse
e dizer a qual subespécie ele pertence, porque ele tem características típicas daquela subespécie. Tá? Será que a gente consegue fazer o mesmo com humanos? Será que a gente poderia dividir os humanos em subespécies? Bom, eu vou dizer que não, né? Eu vou começar por uma coisa interessante, que é o seguinte: a gente tem uma variação morfológica muito grande, tá certo? Tão grande ou maior até do que essas borboletas, tá? Então a gente encontra pessoas das mais diferentes formas, cores, cabelos, tamanhos, espalhados pelo mundo. Nós temos uma distribuição gigantesca, tá? Mas quando a gente olha para a variação genética, eu vou falar primeiro da genética e depois da morfológica. Quando a gente olha para a variação genética, quase toda a nossa variação genética, ela está dentro dos grupos, dentro das populações. Tá? 85% da variação está dentro das populações. Tá? Quando você compara populações dentro de um mesmo continente, você tem só 5% de diferença. E quando você compara populações de continentes diferentes, você tem 10% de diferença. Tá? Então, grande parte da nossa variação está dentro das populações, não está entre as populações que a gente talvez pudesse chamar de raças ou subespécies. Isso então complica muito, porque, né, a diferença entre diferentes populações que poderiam ser diferentes raças é muito pequena, tem alguma coisa errada. Tá? Então isso já dá um indício de que provavelmente não é bem assim. E a nossa variação genética, ela é clinal, é aquilo que eu falei, é uma variação genética gradual ao longo de um gradiente, ao longo da geografia. Então você tem, né, aqui um exemplo mostrando, né, aqui você tem bolinhas roxas que gradativamente vão transformando em bolinhas rosas e bolinhas laranjas e amarelas. Ou seja, você não sabe dizer aonde que acaba a roxa e começa a rosa, onde que acaba a rosa e começa a laranja. Tá? Não existe uma divisão nítida. A mesma coisa acontece com a espécie humana. Existe uma variação clinal gradual, se a gente comparar, por exemplo, da África até as Américas. Tá? Aqui tá vendo, essa variação é gradual, ela vai mudando gradativamente, geneticamente. Aqui, por exemplo, é uma comparação da distância geográfica no eixo X e da distância genética no eixo Y, entre pares de populações. Então, se você pegar essa população e comparar com cada uma das outras, você vai ter esse padrão aqui, ó. À medida que a distância geográfica aumenta, a distância genética aumenta. Isso comprova essa variação clinal, essa variação gradual ao longo do espaço. Isso é consequência do quê? Da nossa história. Né? Nós vamos falar mais em outra aula sobre a evolução humana, mas basicamente a nossa espécie, a nossa linhagem ficou milhões de anos, nossa linhagem mais ampla, né, ficou milhões de anos na África, evoluiu na África, e a nossa espécie, propriamente dita, tem centenas de milhares de anos na África. Né? Ela saiu há mais ou menos 100 mil anos ou menos da África, tá certo? E a partir daí, rapidamente ela colonizou Ásia, Europa, Austrália e, por último, as Américas. Tá? Chegando aqui na América do Sul por último. Bom, o último continente que a nossa espécie alcançou foi a América do Sul, tá certo? Então, isso daqui leva a um padrão de isolamento por distância, porque você tem esse padrão, e é um padrão recente. Né? Nós ficamos muito tempo na África e demoramos para sair da África. Quando saímos, conquistamos todo mundo. Né? Isso se reflete também na variação morfológica. Então, além da variação genética, a variação morfológica também é clinal, representada aqui pelo degradê aqui de cores, e ela também mostra um distanciamento, um isolamento por distância. Né? Aqui a distância geográfica e aqui a variação fenotípica. Tá? Então você tem uma coisa explicando a outra. Tá? Então as nossas variações são graduais, você não tem grupos distintos que a gente pudesse, por exemplo, chamar de subespécies. Entendeu? Então não tem sentido, a gente não consegue alocar seres humanos a subespécies diferentes. Outra questão, a cor da pele é um dos fatores mais usados para se distinguir raças. Tá? Quando a gente olha a distribuição da cor da pele no mundo, isso daqui é um mapa mostrando isso, então quanto mais escura a pele, quanto mais claro, mais clara a pele, a gente vê que as regiões tropicais, principalmente, concentram peles mais escuras. Tá? Quando a gente olha para um mapa da distribuição da radiação ultravioleta, esse mapa aqui embaixo, a gente vê que é o mesmo padrão. Tá? Você vê que as regiões tropicais têm muito mais radiação UV do que as regiões temperadas. Tá? Só que tem uma diferença, né? Qual que é a diferença? Você vê que na América do Sul, nas Américas, né, principalmente América do Sul e América Central, você tem muita radiação UV. Mas quando você vai para a cor da pele não é tão escura quanto na África, na Índia e na Oceania, por exemplo. Por quê? A nossa história explica isso. Porque os seres humanos chegaram nas Américas há 20 mil anos, mais ou menos, a partir de populações que estavam aqui no Estreito de Bering, ou seja, de populações de regiões com baixa intensidade de UV. Tá? Então, o que acontece?
eles desceram e a adaptação das populações aqui da América do Sul não deu tempo, basicamente, tá certo? Então, apesar de a gente ter centenas de milhares de anos e, né, chegamos aqui na Austrália há mais de 60 mil anos atrás, aqui na América a gente chegou a menos de 20 mil anos, na região tropical da América. Então não deu tempo da evolução levar a uma pele mais escura. Então os nossos índios, né, aqui das Américas não têm uma pele tão escura assim. Talvez com mais tempo a pele deles ficaria mais escura, tá certo? Isso são adaptações, né? Uma pele clara facilita a produção de vitamina D nos lugares mais frios e uma pele escura protege o ácido fólico, tá bom? Então isso daí é uma adaptação local que tem a ver com a adaptação local a um clima específico, tá? E quando a gente pega a população humana, as características fenotípicas, tá certo? Aqui a gente tem uma amostra, né, da diversidade humana. Se você pedir para uma pessoa classificar, né, isso foi feito, né, pediram para as pessoas classificarem essas fotos em diferentes raças, né? E as pessoas fizeram uns agrupamentos que não tem absolutamente nada a ver com a geografia, tá? Por quê? Porque pessoas de pele escura da Índia, da Austrália e da África foram agrupadas juntas, sendo que elas são de populações completamente diferentes, tá certo? Então, elas têm pele escura porque elas têm uma adaptação, ou pessoas de pele clara de diferentes lugares foram agrupadas juntas também, tá certo? Então, essa questão da pele é uma adaptação local e você não tem uma coerência, você não tem parâmetros para separar nitidamente a espécie humana em subespécies diferentes ou em né, subespécies ou raças diferentes. Tá? Não existem critérios objetivos para isso. Não existem critérios morfológicos e não existem critérios genéticos para isso, tá certo? Então não existe uma justificativa biológica para raças humanas ou para a separação da espécie humana, mesmo havendo para outras espécies de animais e de plantas, mas para a espécie humana não. Tá? E aí vem a pergunta, né, que muitas vezes se prega a ideia de uma raça pura, né? Então no Hitler, por exemplo, tinha essa ideia, né, de ter uma raça pura ariana, né? Faz sentido isso? Tem sentido ter uma raça pura, você ter né, querer selecionar para uma raça pura e não ter mistura com outras raças? Basta pensar em espécies que têm uma raça pura, né? Vamos dizer, o guepardo, né, a chita, o Acionyx jubatus, é uma raça pura, né? Por que ela é uma raça pura? Porque você tem os indivíduos que sobraram dessa espécie são tão aparentados entre si que você consegue fazer um transplante de pele de um para outro e você não tem resistência, né? Você não tem rejeição, tá certo? Ele não rejeita, de tão geneticamente parecidos que eles são. Então eles são de fato uma raça pura. Por quê? Eles passaram por um gargalo populacional enorme, sobraram pouquíssimos indivíduos, a partir dos quais os indivíduos atuais são descendentes. Tá? Então, o que acontece? É uma espécie ameaçada de extinção. Isso, na verdade, é um grande problema. Ter uma raça pura é entrar num beco sem saída, porque você não vai conseguir lidar com as mudanças ambientais que sempre acontecem. Tá? Então, não faz sentido, né, cientificamente e biologicamente, não faz sentido querer que uma raça seja pura. A gente quer raças misturadas, a gente quer raças que têm variação genética, essa variação genética que vai permitir adaptação às mudanças que o ambiente impõe, sempre. Tá? Também não faz sentido imaginar que algumas variações, né, algumas formas humanas sejam superiores a outras. Né? Isso é uma ideia que vem daquela ideia de escala, né, que você tem o superior, o inferior, que evoluiu de uma coisa para outra. Tá? Na verdade, a gente tem ancestralidade comum. Então, da mesma maneira que para espécies a gente tem ancestralidade comum, o pensamento filogenético funciona para indivíduos também. Né? Então, diferentes populações de diferentes etnias ao longo do globo, de diferentes indivíduos, são todos aparentados, estão todos ancestralidade comum. Tá certo? Não existe superioridade ou inferioridade, estamos todos convivendo ao mesmo tempo. Tá? Então, a mensagem é essa, né? Nós somos todos diferentes, temos muitas diferenças, somos todos parentes, todos temos ancestral comum, somos todos humanos e, mais importante de tudo, temos todos os mesmos direitos. Tá bom? Isso é o que a ciência nos diz. Então, essa foi o último episódio. Próxima aula nós vamos falar sobre especiação.